lá, pontualmente, 12h30. Seja bem-vindo ao Meio-Dia Catarina, desta terça-feira, dia 15 de agosto, e nós ficaremos juntos até 1 da tarde. Para você que já nos acompanha diariamente, sabe, fazemos a nossa interatividade via as redes sociais, através do nosso Instagram, @meio-dia Catarina, a nossa fanpage no Facebook, /meio-dia Catarina, e também nosso WhatsApp no 489-9608-7554. O telefone já está aí no alto da sua tela. E hoje nós teremos a presença aqui em nossos estúdios do nosso especialista em segurança pública, Edgar Lopes, que vai conversar conosco sobre um tema que é extremamente debatido e até certo ponto polêmico, sobre a questão da legalização das drogas, não só maconha, como as drogas num todo. E por isso nós estamos fazendo, através do nosso perfil no Twitter, uma enquete, onde a pergunta é bem simples: você concorda com a liberação das drogas? Sim ou não? E aí as pessoas podem ali votar e a gente vai ter aí uma medição do que os nossos telespectadores, que tem pelo menos no Twitter, entendem dessa situação, se concorda ou não com a liberação das drogas. Por enquanto já temos alguns votantes e nesse momento está 100% dos votos dizendo que não, o pessoal não concorda com a liberação das drogas. Continue votando aí. Muito bem, e nós abrimos o programa de hoje falando sobre o desaparecimento de um navio que partiu do porto de Laguna em direção ao Rio Grande do Sul. A última vez que o barco pesqueiro foi visto foi na madrugada de sexta-feira. E quem vai nos atualizar com as últimas informações sobre esse resgate é a nossa colega Cibele Fávero, que está na redação. Boa tarde, Cibele. O que você tem de novidades acerca desse assunto? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos que acompanham o Meio-Dia Catarina. Infelizmente, o corpo do comandante do barco que desapareceu na sexta-feira, como você disse, foi encontrado. O corpo de Alcione Manuel dos Santos, que era comandante desse barco, foi encontrado morto. Outras 6 pessoas seguem desaparecidas, 6 tripulantes que também estavam no barco naquele momento. Uma das principais causas apontadas até então, mesmo antes de qualquer perícia que possa ser feita, seria por causa desses alertas que a gente tem recebido desde a semana passada, das ressacas e das fortes ondas. No Rio Grande do Sul, as ondas chegaram até 7 metros e a estimativa é que pelo menos uma onda grande, de pelo menos 4,5 metros, tenha atingido a embarcação do comandante. Como você disse, Gustavo, a embarcação saiu de Laguna e a última vez que foi vista foi na sexta-feira, a cerca de 15 quilômetros da costa gaúcha. As buscas continuam por esses outros 6 tripulantes e, por enquanto, as informações que a gente tem com o nome do pesqueiro, onde o Alcione estava, também apareceram na praia do Cassino, no Rio Grande do Sul. O comandante deixa mulher e filha. E o barco que desapareceu a 15 quilômetros da costa, ele viajava lado a lado com um outro barco que seria do irmão do Alcione. O irmão do Alcione, inclusive, prestou já alguns depoimentos falando sobre a ansiedade de ter notícias do irmão. Infelizmente, agora a gente tem a notícia de que o corpo já foi encontrado e confirmado por familiares, sendo do Alcione. Gustavo. Ok, obrigado, Cibele, pelas suas informações e uma boa tarde. Boa tarde. E ainda sobre essa situação, né, das marés altas, das fortes ondas que atingiram não só o litoral catarinense, mas vários outros litorais aqui do país, tem um detalhe muito importante, que é o avanço do mar até certo ponto da areia, onde acaba ficando sem faixa de areia. Como, por exemplo, a gente tem ali, Vilmu, em Canasvieiras. Né? Canasvieiras, a faixa de areia é bem curtinha. E aí, o que acontece? Fica sem espaço. Né? Mas aí que tem essa faixa de areia curtinha, o que acontece é porque as construções estão quase dentro do mar, né? Aí não tem como. Ali só existe uma solução. Ou você derruba Canasvieiras especificamente, ou você derruba aquelas obras que são regularizadas, né, querendo ou não são, apesar de estar muito próximas ao mar, ou você faz um alargamento de faixa de areia, o que já demorou para ser feito, que não dá para todo mundo ficar espremidinho ali, né, Rogério? Fica todo mundo espremidinho ali, Canasvieiras ali, o cara passa com aquele negócio de queijo, para derreter queijo, queima a tua perna, aí passa o outro jogando garrafa para cima, fazendo malabares lá com coquetéis, e aí acerta uma garrafa na tua, e por aí vai. Né? O que tem que se resolver. De fato, mostra mais uma vez, nesse fenômeno da natureza, que a questão da faixa de areia em Canasvieiras tem que entrar na pauta de discussão e logo do poder público.
Muito bem, olha só, a unificação dos serviços do SAMU e do Corpo de Bombeiros foi discutida hoje em audiência pública na Assembleia Legislativa. Foi o primeiro debate sobre o projeto que envolve o comando do SAMU ao Estado, ou que devolve, né, o comando do SAMU ao Estado. A expectativa é que até janeiro esse plano saia do papel. Atualmente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, é administrado pela Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, a SPDM, mas o contrato termina em dezembro. Durante a audiência, um diagnóstico foi apresentado aos servidores do SAMU e Corpo de Bombeiros, mostrando a situação atual da saúde no Estado. Nós temos ouvido relatos de problemas, inclusive em regiões faltando até mesmo combustível nas ambulâncias. Nós queremos e sabemos que o SAMU é importante para o Estado, tem sido anunciado mudanças, a centralização das centrais de regulação, mas isso não tem sido debatido de forma clara, e por isso esse momento é importante para que a gente possa fortalecer esse serviço que é tão importante para os catarinenses. Atualmente o Estado tem 8 centrais de regulação e o custo anual do SAMU é de cerca de 110 milhões de reais. A proposta quer otimizar o serviço, hoje dividido entre os dois órgãos. Eu acredito que a integração de todos os atores envolvidos no atendimento hospitalar em Santa Catarina, com certeza vai agregar o serviço e a gente vai prestar um melhor serviço, né, à sociedade. Tanto o SAMU quanto o Corpo de Bombeiros, unindo essas duas expertises, nós teremos com certeza um serviço de melhor qualidade à população, que é o que nos importa, que é o que interessa a todos. O novo modelo quer também corrigir falhas do sistema atual e agilizar os atendimentos prestados por ambulâncias. Com essa parceria, a gente vai poder trabalhar na mesma frequência de rádio, poder trabalhar o envio das ambulâncias nas ocorrências com mais agilidade e sem ter retrabalho, né? Sem acontecer de você mandar 2 ambulâncias porque uma não conversou com a outra numa ocorrência que não precisa, e naquelas que são mais graves você vai ter agilidade de ter vários entes participando envolvidos. Esta foi a primeira audiência pública para tratar sobre a unificação do SAMU e Corpo de Bombeiros. E a expectativa é que até dezembro, antes que o contrato atual seja terminado, esse projeto saia do papel. Nós estamos trabalhando para que a transição da proposta que a gente está construindo do modelo atual, ela aconteça com a maior tranquilidade possível. Muito bem, famílias carentes agora vão receber alimentos cultivados pela agricultura familiar. Serão 90 toneladas de comida produzidas por agricultores de Jaborá e Joaçaba, cidades do meio-oeste catarinense. Famílias carentes vão receber produtos da agricultura familiar. Serão aproximadamente 90 toneladas de produtos hortigranjeiros cultivados por agricultores de Jaborá e Joaçaba, cadastrados no Programa de Aquisição de Alimentos e coordenados pela Conab. Os produtos são os mais variados: milho, cenoura, beterraba, couve-flor, ovos de codorna e até galinha colonial. Os produtos serão entregues neste ano e também no ano que vem, segundo os organizadores. Esta é uma iniciativa para erradicar a fome e a desnutrição em Santa Catarina. Com isso, as famílias terão uma refeição mais nutritiva e os agricultores um destino certo para a venda dos produtos. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Camila. Bela atitude, né? E integrantes do movimento Sem Terra estão ocupando a sede do INCRA em São José, aqui na Grande Florianópolis. Cerca de 200 agricultores estão no local. Parte deles na frente do órgão e o restante no interior do prédio. Eles vieram de pelo menos 10 acampamentos do estado e querem que o INCRA agilize a distribuição de terras nesses locais. As propriedades estão localizadas em municípios como Abelardo Luz, Governador Celso Ramos e Xanxerê. No local da ocupação também foi improvisada uma cozinha para as refeições dos manifestantes. E amanhã, às 9 horas da manhã, acontece uma audiência entre lideranças do Sem Terra e a diretoria do INCRA. Muito bem, pessoal, já está interagindo conosco via WhatsApp. Deixa eu só dar uma passadinha antes na nossa enquete que está acontecendo no Twitter. Você que ligou a TV agora. Que isso, Rato? Tá triste? Botou música aí de quê? De velório, filho? Tá louco? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho.
Pessoal que está participando da nossa enquete, é isso aí. Pessoal que está participando da nossa enquete, viu, seu Rato? Rato é nosso... é o Gerson hoje? É o Gerson, desculpa, Gerson, esquece tudo. Jefferson, desculpa tudo que eu falei, Jeff. Pode botar o que tu quiser de música aí, tá, amigo? Não tem problema nenhum. Não vamos brigar por causa disso, tá bom? Tá bom, seu Jefferson? Jefferson hoje está no nosso plastinho, então. O pessoal tá votando, nós temos ali, 78% dos votos dizendo que não. O pessoal não concorda com a liberação das drogas. Tem um comentário ali interessante daqui a pouco de um telespectador da diferença ali de liberação e legalização. Tá aqui no telão para você. 78% dizem que não concordam com a liberação das drogas e 22% dizem que sim, concordam. Tem um detalhe importante de dizer da diferença da liberação e legalização, mas depois a gente vai tentar explicar um pouquinho melhor. Porém, nada mais é do que se você é a favor de transformar drogas, como por exemplo, maconha, cocaína, em serem prontas ou serem comercializadas de uma maneira legal para consumo, né? Onde você, por exemplo, quando temos aqui no país vizinho, no Uruguai, onde a gente observa onde foi legalizada e há venda em farmácias, através de cadastros, enfim, um tema bastante interessante que hoje a gente vai debater aqui em nosso estúdio com o nosso especialista em segurança pública, Edgar Lopes. E por isso que é muito importante a sua participação de interação conosco nesse tema, tá bom? Boa tarde, o Ivan Marcelo de Palhoça está interagindo conosco no WhatsApp, dizendo, manda um abraço para a mãe Thaís e o pai Marcelo, e também para a professora Eliane, da escola Dom Jaime. Obrigado aí, viu, todo o pessoal pela audiência. Olá, sou Alessandro de Blumenau. Não seria mais interessante a legalização das drogas do que a liberação? O tema para ser debatido. Pois é, existe sim essa diferença, né, Alessandro, mas tem um detalhe, nada mais é do que o pessoal deixar de considerar um crime, né, a produção, comercialização das drogas, do que simplesmente vender e tal dentro da legalidade. Eu gostaria de saber se com a nova diretoria do Figueira, daqui a pouco a gente lê esse recado que é do Raul Mendes, ele fala sobre futebol, depois a gente já fala que é no próximo bloco. Olá, manda um abraço pra mim, Paola Gonçalves de Laguna. Alô, Paola Gonçalves de Laguna, obrigado pela audiência. Boa tarde, amigos. O Marcos do Bela Vista 2 está dizendo que o Figueira hoje sai do Z4. Daqui a pouco, então, a gente vai falar por aqui da Chapecoense, que jogou hoje lá no Japão, a final da Copa Suruga. Também vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Figueirense vai entrar em campo e é contra o Náutico. Agora, 12h43, a gente volta já. Voltamos com o Meio-Dia Catarina, 12h45. Lembrando que hoje nós estamos com uma enquete no nosso perfil no Twitter, em @Meio-Dia Catarina, que pergunta a você se é a favor da liberação ou legalização das drogas. O pessoal está respondendo aqui pra gente. Por enquanto, na nossa enquete, a gente pode até colocar aí na tela para dar uma olhadinha, olha lá. 67% dos votantes dizem que não concordam com a liberação, enquanto 33% dizem que sim, concordam. E também tem a interatividade via WhatsApp, e quem mandou um recado pra gente bem interessante, uma bela análise, o Alessandro de Blumenau, dizendo o seguinte: com a legalização passa a ser uma droga, como qualquer outra, cigarro, bebida alcoólica, remédios de tarja preta, etc. No entendimento do Alessandro, ele ainda coloca assim, assim o governo se vê obrigado a investir em conscientização, e acredito que o número de usuários diminuiria, pois estaria constantemente nas mídias as causas que a droga acaba causando nos respectivos usuários. O pessoal está interagindo com a gente, é um tema polêmico, é um tema interessante que hoje a gente vai conversar aqui daqui a pouquinho em nossos estúdios com o nosso especialista em segurança pública, o Edgar Lopes. Vamos futebol agora, você segue votando, viu? No Twitter e também mandando seu recado, a sua opinião sobre esse tema no nosso WhatsApp, sobre outros temas também. Olha só, a Chapecoense perdeu mais um título e dessa vez foi lá no Japão. A decisão da Copa Suruga jogou contra o Diamond. O time é difícil, né? É o Urawa Red Diamond. Urawa Red Diamond. E aí, ficou legal assim? Nome ruim, né? Mas vamos lá. Urawa Red Diamond foi o adversário da Chape. Olha aí. O título da Copa Suruga foi decidido neste lance em que Lucas Marques afastou errado e a bola sobrou para Evijank Cup, que sofreu uma falta de Douglas Grolli. O juiz marcou o pênalti.
Abe cobrou e marcou o gol da vitória japonesa. Após mais uma derrota, os torcedores se mostraram insatisfeitos com os últimos resultados da equipe. Foi muito mal a Chapecoense lá. Se não se cuidar, vai para a segunda divisão. Nunca foram para o exterior, teve gente que veio da segunda divisão, da terceira divisão, só andaram aqui no Brasil e para eles isso aí abala muito para eles. A atuação deles lá no exterior não foi boa, né? Se continuar assim, vai para o ano que vem vai para a Série B. A Chapecoense deverá retornar ao Brasil na próxima quinta-feira. O Verdão precisa focar no Campeonato Brasileiro porque já está na zona do rebaixamento. A Chape não retorna para Chapecó, fica em São Paulo, onde no domingo vai enfrentar o Palmeiras. E na próxima quarta-feira o desafio será ainda maior, diante do seu torcedor aqui na Arena Condá. Na partida... Lisandra, tem detalhes importantes que a gente precisa colocar. O primeiro, desse fato da Chapecoense ter jogado lá no Japão contra o Urawa Red Diamonds, onde de fato aí sim dava para conseguir alguma coisinha melhor, né? O pênalti sim existiu, a Chapecoense reclamou uma barbaridade. Agora, considerar essa viagem, essa excursão da Chapecoense uma tragédia não dá, né? Porque enfrentar o Barcelona, quem é que ganha do Barcelona no Camp Nou? Ninguém. Barcelona já era derrota esperada, né? Evidente. Agora sim, precisa abrir o olho caso não queira ser rebaixado para a segunda divisão. E aquilo que a gente falava quando a Chapecoense era líder, hein, Mu? A gente falava que a Chapecoense era líder do Campeonato Brasileiro, chegou a liderar algumas rodadas, a gente disse ainda, o torcedor da Chape não se engane não. Chapecoense vai brigar até o fim do Campeonato Brasileiro para não ser rebaixada. Essa vai ser a competição da Chapecoense, como tem sido também do Avaí. Tem um jogo a menos, agora o técnico Vinícius Eutrópio, o pessoal já começa a questionar o trabalho dele, depois dessa excursão na Europa e dos últimos resultados em casa. Muito bem, agora eu tenho um assunto muito sério para falar com você, que é disfunção erétil e impotência sexual. Sabia que esses problemas são muito mais comuns do que a gente imagina? Pois é, 59% dos homens com mais de 40 anos têm algum grau de disfunção erétil. Este é um problema em que o homem tenta manter uma ereção por um tempo suficiente e não consegue. E outro problema é que cerca de 30% dos homens terminam a relação sexual muito antes do desejado, porque sofrem daí de ejaculação precoce. A boa notícia é que para esses problemas existe solução, viu? As clínicas do Boston Medical Group são especializadas no tratamento médico da disfunção erétil e da ejaculação precoce, sem procedimentos cirúrgicos. E o Boston Medical Group já está aqui em nossa cidade. Todos os tratamentos são específicos para cada caso. Não se automedique, hein? Liga agora no 0800 729 1111. Muito bem, agora vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, porque hoje nós teremos a 21ª rodada da Série B. A abertura dela terá 9h30 da noite, lá no Recife, o Náutico recebendo o Figueirense. Náutico que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, o Figueira também está no Z4, o Figueirense é o 17º. Vamos dar uma olhadinha como é que o Figueirense deve entrar em campo. Hoje não deve contar com Bruno Alves, também o Lucas Silva, jogadores que desfalcam o time, além do Juliano. Olha só. O Saulo é o goleiro. Não é Sávio não, viu? É Saulo. Depois tem o Leandro Almeida e o Henrique Trevisan. Tem o Dudu Vieira e o Julinho. E ali no meio de campo tem Zé Antônio, Ferrugem, Patrick e Renan Mota. E lá na frente o Enan e o Zé Love. Um detalhe importante que o Bruno Alves teria reclamado, teria entrado na justiça com um processo para ser desligado do Figueirense por falta no atraso de pagamentos, não só do salário, aí não do da carteira, mas sim no direito de imagens, que é o que é pago por fora, mas também no pagamento de FGTS. Agora pela manhã, a última informação que se tem é que o Fernandes, que vai trabalhar na parte de inteligência do clube, chamou o Bruno Alves e eles estão conversando, deve ter encerrado agora há pouquinho a conversa, lá no CFT do Cambirela, para tentar trazer o Bruno Alves, esse ótimo valor formado na base do clube, de volta para o elenco. Vamos ver o que disse o Patrick sobre esse jogo de hoje. O importante, né, seu Patrick, não é jogar bem ou jogar mal, é, enfim, vencer um jogo, né? A gente precisa, eu acho que, ganhar o jogo, né? Não precisa jogar bem. Eu acho que o ganhar está sendo mais importante agora do que o jogar bem. E os 3 pontos lá vai ser importantíssimo para a gente no longo do resto do campeonato. No Campeonato Brasileiro teve muitos clubes que estão ganhando fora de casa, né? E eu acho que o nosso não é o jogar bem, que nem eu disse.
acho que está ajudando bastante, a gente está se fechando nos jogos fora de casa e está conseguindo sair com a vitória, 1-0, isso aí já nos leva aos 3 pontos, eu acho que é importantíssimo isso. Uma coisa que o Figueirense não via a tempo era, né, ficar 3 jogos sem saber o que era uma derrota, isso é fato. 2 jogos com o Márcio Coelho, um jogo com o Milton Cruz, o Figueirense parece que aos poucos vai se reencontrando, precisa se reencontrar logo, né? Porque passa voando também, já estamos em agosto, daqui a pouco termina o ano, termina o campeonato. Deixa eu ver aqui quem fala conosco sobre futebol. Gostaria de saber se com a nova diretoria do Figueirense eles não iriam comprar algum jogador de fora. O Raul Mendes de Palhoça tá pedindo aqui pra gente mandar um beijo pra ele. Obrigado, Raul Mendes, pela sua audiência. Tá mandado um beijo. E é o seguinte, viu, seu Raul? Foi prometido isso, né? Até porque foi vendido o Robinho, então se imaginava que o Robinho, o melhor jogador do Figueirense até aqui no campeonato, junto com o Renan, pudesse vir alguma peça de reposição. O Figueirense precisa se contratar. Também tem aqui a participação do Fábio Lima, ele é de Florianópolis. Grande abraço, Fábio. Nem toda droga vale a pena ser legalizada. Temos riscos para a sociedade com algumas drogas. Um salve para o projeto Gratar. Obrigado, rapaziada, pela participação. Boa tarde, Gustavo. Eu sou Eliseu de São José, torcedor do Avaí, e não concordo com a liberação das drogas e nem da comercialização. Estou todos os dias ligado no Meio Dia Catarina. Já temos a participação de mais pessoas. Olha lá, está um pouco mais dividido agora, né? 60% das pessoas dizem que não concordam com a liberação das drogas, enquanto 40% das pessoas dizem que sim, concordam. E esse será o nosso próximo assunto, com o comentarista Edgar Lopes, o nosso especialista em segurança pública, que vai falar hoje sobre esse tema bastante discutido. Afinal, a legalização do uso de drogas diminui ou não os índices de violência? 12h54, a gente volta já. Meio-dia e 57 minutos, voltamos com o Meio-dia Catarina, já estamos aqui com o nosso especialista em segurança pública. Boa tarde, Edgar, tudo bem? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos vocês que nos recebem tão carinhosamente em suas casas. Bom, a gente vem falando desde o começo do programa, sua participação seria para a gente falar sobre a questão de legalização das drogas. Edgar, na questão que eu acho que é principal, diminui o índice de violência, no seu entender, a legalização de maconha, cocaína, das drogas de uma maneira geral? Não, Gustavo, eu acredito que isso é uma falácia, né? Porque seria a inversão dos crimes. Por exemplo, a droga, quando ela, se for autorizada a venda ou a legalização dela, ela terá que ser produzida, embalada e vendida por algum órgão reconhecido pelo governo. Quem vai fazer isso? Né? Vão ter impostos. Nós temos aqui no Brasil o cigarro, que é liberado. Porém, ao contrabando de cigarro, o descaminho, a droga deixaria de ser tráfico para passar para o crime de descaminho. O criminoso não vai deixar de cometer crimes só por causa de uma legalidade. Ele vai burlar para pagar menos impostos. Ele vai migrar de crime. Apenas isso. Eu vou abrir aqui a nossa enquete, mas antes eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Em outros países, por exemplo, tem experiência agora que o Uruguai fez a legalização do uso de drogas, né? Mas também já vem sendo discutido que por lá as pessoas estão encontrando outras formas de buscar o consumo que não da forma legal. Exato. Porque o que acontece? As pessoas, existe a diferença da liberação e a legalização. A liberação vai ficar a Deus dará. A legalização, ela vai dar limites, né? O lugar onde vai poder usar, onde vai poder ser comprado, é muito parecido com o que a Holanda tem. Porém, nós sofremos de uma coisa crucial, que é a nossa formação cultural e educacional do nosso povo. Revolução nisso sim, né? Mudarmos a forma de enfrentar esse problema. O que eu vi nos meus 20 anos, ele vem sendo combatido da mesma maneira nesses 20 anos. Os resultados cada vez piores. O que a gente também pode observar, né, Edgar, é que o comportamento do brasileiro, aí questão cultural, como você abordou, o comportamento do brasileiro, uma série de outras leis que existem, elas ficam muito brandas e não são cumpridas. Seria mais uma lei para inglês ver, talvez, e a população perdeu o controle, de fato. Exato. Gustavo, essa sua abordagem foi fantástica. Um exemplo nós tivemos agora do trânsito, né, com acidentes aqui nas nossas rodovias.
As pessoas não respeitam sinais, não respeitam velocidade, não respeitam o lugar de estacionar. Vocês acham que vão respeitar o consumo de droga limitado a determinados lugares? Não vão. O nosso problema educacional é muito grande. Muito bem, Edgar, eu agradeço mais a sua participação, e só para passar a última parcial que a gente tem aqui na nossa enquete no Twitter, em @meiodiacatarina, 61%, ó, tá aqui atrás, 61% dos votantes disseram que não concordam, né, com a legalização, liberação das drogas, e 61% dizem que sim. Mais ou menos com aquilo que a gente vem debatendo aqui. Imagina-se que o brasileiro não tenha maturidade suficiente. É um assunto para abordarmos com mais intensidade e mais afinco para clarearmos tudo. Ok, Edgar, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Gustavo, e uma boa tarde para você e para todos. E o Meio Dia Catarina dessa terça-feira vai ficando por aqui. Nos vemos amanhã, a partir das 12h30. Uma ótima tarde para você.